Fiz a prova da Polícia Federal de 2025 e nesse vídeo eu vou falar qual foi o meu resultado e quais as minhas impressões e o porquê eu fiz esse concurso. Meu nome é Luiz Eduardo, ou do Concursos. Eu sou mentor para concursos públicos, aprovado em 5 concursos, e nesse canal você encontra conteúdos voltados para provas, estudos, vida saudável e até evangelho. Então seja bem-vindo ao meu canal, espero que você goste de todos os vídeos que eu já postei e que eu vou postar. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse concurso aqui, Polícia Federal de 2025, prova que foi realizada em julho, 27 de julho. E eu fiz esse concurso não como um foco de ser aprovado, isso eu quero deixar bem claro. Eu fiz um post e muita gente acabou se confundindo, achando que foi minha nota, me deu parabéns e tudo. Não, aquele post ali eu só deixei claro quais foram as questões que caíram nesse último concurso. E houve uma mudança brutal. Eu vou comentar nesse vídeo o que eu achei dessa mudança brutal. Mas vamos começar com o objetivo. O objetivo em fazer essa prova, primeiro, eu gosto. Eu amo fazer provas, eu amo estudar para concursos e é a minha paixão. Eu decidi fazer essa prova para que eu aperfeiçoe os meus conhecimentos, para que eu conheça mais uma vez a banca Sebrasp, para que eu aumente meu conhecimento especificamente nessa banca, para que eu possa auxiliar os meus alunos. Então esse é o meu terceiro concurso da banca CESP que eu faço. O primeiro concurso foi o da PF de 2021. O segundo concurso foi o da Polícia Militar de Alagoas, de 2021 também. E Oficial Bombeiro de Alagoas, de 2021. Então esse é o meu quarto concurso que eu faço da CESP. E com toda certeza eu aprendi muita coisa. Eu conheci mais uma vez, tive mais um contato com essa banca. Ganhei algumas certezas, construí algumas convicções e agora vou traduzi-las em conhecimento. Beleza, o que eu achei dessa prova? Eu não tinha estudado para essa prova, especificamente para essa prova. Quando o edital saiu, eu decidi focar em tudo o que eu sabia. Então eu estudei apenas o que eu sabia. Continuei estudando normalmente português, língua portuguesa é a minha força, é a matéria que eu tenho mais facilidade, português e redação. Informática, o edital da PF é um edital extenso de informática. Então o meu foco foi estudar aqueles assuntos que eu já tinha visto alguma vez. Não me aprofundei em novos conteúdos. Até porque, nesse período, eu estava lançando muitos projetos. Lancei a mentoria, o curso de redação, estava fazendo consultorias para ajudar a galera a organizar os estudos. Então, eu não tive tanto tempo para poder estudar de fato essa matéria. A média de estudo do início do edital até o dia da prova foi entre 40 minutos e 1 hora. Teve dias que eu estudei mais, teve dias que eu não estudei. Então, eu decidi estudar aquilo que eu sabia. Então, português, eu continuei fazendo provas. Hoje, a minha estratégia para estudar português, eu faço provas. Isso já fica para você, caso você já tenha batido o seu edital de português. A estratégia que eu uso é, eu faço a prova da banca, respondo ela por completo, a parte de português, e aí depois eu monto um dossiê. Quais foram os assuntos que eu errei, se eu errei algum assunto, se eu preciso revisar aquele assunto ou se foi apenas deslizes. Então, eu faço 3 provas dessas e monto um dossiê com essas 3 provas. Ao final dessas 3 provas, eu vou estudar, com foco em questões ou em teoria, aqueles assuntos que eu errei nessas 3 provas. Então já fica aí para você como dica. Então vamos começar falando das matérias. Primeiro, português. Foi uma decepção no sentido da mudança, porque eu contava com as 24 questões. Eu falei, poxa, as 24 questões eu vou poder ganhar o máximo que eu puder ali, talvez uns 20 líquidos, talvez uns 19 líquidos, e vieram apenas 10 questões. Para mim foi um choque, porque eu falei, poxa, velho, o que era minha força já não vai ser mais minha força. E ainda eu dei alguns vacilos, eu errei 3 questões. Foram 10 questões. Eu errei 3, que inclusive eu nem acompanhei, mas uma vai ser anulada. Então, no total de 2 questões. E as 2 foram de redação oficial, manual da redação da Presidência da República. Isso aqui não é assuntos de redação. É um manual da Presidência da República, que tem toda uma regrazinha, e eu acabei confundindo 2 coisas e errei uma questão. Uma foi por vacilo e a outra, de fato, eu não lembrava. Então, das 10 ali, eu acertei 8. Consequentemente, ficando ali com 6 líquidos. Aí veio a parte de direito. Direito, o último concurso foram 16 questões e nessa prova veio 34.
Por um lado, eu fiquei feliz porque eu falei, poxa, vieram bastante direitos. Mas por outro, caiu muita legislação que eu nunca nem tinha visto na vida. Então o que eu fiz? Deixei em branco. Até conseguir fazer uma pontuação boa. Ali, o máximo das questões, eu consegui responder algumas. Na verdade, todas que eu respondi, eu errei 3 das que eu respondi. Então, das questões que eu fiz de direito, eu acertei 21 questões, das 34, eu acertei 21, errei 3 e ficou com 18 pontos líquidos. As questões de direito eu achei medianas. Algumas muito fáceis, algumas difíceis e algumas eu não sabia. Teve uma questão 20 mesmo, muito fácil, mas eu fiquei com dúvida e não decidi responder. Então eu achei assim razoável, tranquilo. Acho que inclusive direito foi o que, de fato, direito foi o que levou minha nota assim. Porque o resto só fumo. Aí caíram muitas legislações específicas que eu nunca nem tinha visto na vida, só vi de ouvir falar. Então fui deixando em branco, porque não compensa. E estatística, não sei nem pra onde vai, só sei média aritmética, média ponderada, tal. Isso aí não caiu. Caiu mais uma parte aprofundada. Não sei dizer se foi difícil ou se foi fácil, não tenho noção nenhuma. Então todas de estatística eu deixei em branco. Raciocínio lógico. Antigamente era meu forte, eu era muito bom em raciocínio lógico. Mas tinha muito tempo que eu não estudava raciocínio lógico. Então eu peguei esse período do pós-edital para revisar algumas coisas. E nessa revisão eu consegui rever algumas coisas. Eu fiz 4 questões das 8. Acertei as 4. Não errei nenhuma. E fiquei com 4 pontos líquidos. As outras, inclusive teve uma que eu fiquei na dúvida. Marquei aqui, mas não marquei no gabarito. Se eu tivesse marcado de fato, eu estava certo, eu ia acertar. Mas não marquei. Algumas eu não entendi, não lembrava uma parte de probabilidade, mas mais aprofundado eu não lembrei, então decidi deixar em branco. Aí veio informática, cara. Eu tava confiante em informática, que eu achei que ia aprofundar na parte mais básica, mas não. E das questões que eu fiz de informática, eu fiz 12, errei 2, com um total de 10 líquidos. Então eu fiz apenas 14 questões das 24. O que eu não sabia, o que eu não lembrava, eu deixei em branco, não me arrisquei. Então eu deixei muitas questões em branco. Ao total, eu respondi 57 questões. Ao total da prova inteira, 57 questões. Então muita coisa eu não lembrava. Lembrei até algumas coisas de Python que eu estudei em 2021. Então eu lembrei lá na hora da prova. Interessante. Já fica uma dica. O objetivo desse vídeo é esse, né? Compartilhar com vocês, mas principalmente dar conselhos, dar dicas. Tudo que eu erro, eu compartilho com vocês. Quando você estuda para aprender, esse conhecimento se prevalece por muito tempo. Quando você estuda apenas para gravar, ele fica ali, depois de um tempo ele some. Então estude com foco em entender de verdade, em aprender, porque isso será muito útil para você futuramente. E saiba que o concurso público, ele é incerto em relação ao tempo. Você não sabe se o edital vai vir amanhã, se vai vir próximo mês, fica naqueles rumores. Então, essa incerteza te coloca numa posição que você precisa entender os conteúdos. Pelo menos a base, a ideia do conteúdo. Claro que o cara não vai ter como entender pena. Aí é complicado. Algumas coisas a gente grava, mas a maioria a gente entende. Poxa, eu tenho o bizu do Limp. Não sou contra bizu, não. Sou a favor de bizu. Bizu e macete, tudo isso é muito bom. Tudo isso são gatilhos mentais para que a gente puxe o conhecimento do nosso cérebro. Isso é comprovado pela neurociência que é de alta eficácia. O que eu quero dizer é o seguinte, entenda a lógica. Poxa, eu tenho lá o bizu do Limp. Eu entendo que o Limp são princípios da administração pública, que faz com que ela caminhe sob uma égide que busca atender o interesse público. Essa é a lógica dos princípios. Então, quais são os princípios? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Perceba que esses princípios eles vão nortear a administração pública para que atenda bem a sociedade. Beleza, eu gravei o bizu, mas eu entendi a lógica da coisa. Então, esse é o conselho que eu dou para vocês. Então, a informática veio barril, pelo menos eu achei, e o Luiz Eduardo achei. Muita coisa eu não tive tempo para poder estudar. Mas as questões, elas não são complicadas. Elas são objetivas.
ela não te faz pensar muito. Ela te força a resgatar o conhecimento. Ou você sabe, ou você não sabe. Aí veio para contabilidade. Eu comecei a estudar contabilidade. Tô até gostando. Mas eu só consegui ver duas aulas. No caso, só estudei 2 temas. E foram temas ali muito superficiais. O início da coisa mesmo. Conceito, finalidade, objetivo da contabilidade. Balanço patrimonial, patrimônio líquido, ativo e passivo, conceito abrangente, a tabela com ativo, passivo e patrimônio líquido. Não cheguei aí para as deduções, não estudei os comitês, não estudei escrituração, então o que de fato caiu eu acabei não vendo. Então eu fiz 3 questões, eu respondi apenas 3 questões de contabilidade, acertei 2 e errei uma, um total de 1 líquido, então em 24 questões eu fiz 1 líquido. Eu tinha dito que informática foram 24, né? Não, retifico. 36 questões. Das 36 questões de informática, eu fiz apenas 10 líquidos. Então foram até 3 questões aqui de contabilidade, assim, bem basicamente. Eu falei, rapaz, aqui eu tenho certeza, aqui eu já tinha feito questão disso. Mas o resto, não lembrei. Até poderia ter chutado, mas esse chute poderia ter diminuído ainda mais a minha nota. Então, beleza. Só revisando aqui, para que você saiba a minha nota. Português eu fiquei com 4 líquidos, direito 18 líquidos, raciocínio lógico 4 líquidos, informática 10 líquidos e contabilidade 1 líquido. Total de 37 pontos líquidos de 120. E eu resolvi apenas 56 questões. Consequentemente, essa prova, a minha redação não vai ser corrigida, inclusive esse era o meu objetivo. Eu pensei, eu vou fazer a prova da Polícia Federal para que a minha redação seja corrigida, e minha redação sendo corrigida, eu consigo ajudar os meus alunos a atingir a nota que eu estava supondo que ia atingir, porque redação é uma matéria que eu tenho facilidade, mas eu nunca tinha feito. Na verdade, já fiz, mas nunca cheguei a corrigir. A CESP nunca corrigiu uma redação minha, então eu quis me desafiar. Eu gosto de fazer provas, como eu disse no início, eu vou estar sempre fazendo concursos. Enquanto eu estiver como mentor, eu estarei fazendo provas para que eu aumente meu conhecimento, eu conheça a banca, eu sinta o que você sente e eu aprendo, eu gosto, é um hobby mesmo. Paguei minha inscrição, fui para Salvador, para quem não sabe, sou de Feira de Santana, mas toda aquela sensação de estar lá na prova para mim é muito legal. Então foi isso, as minhas impressões, o que eu quero deixar para você que quer fazer o concurso da Polícia Federal. Agora é a parte mais importante do vídeo. A CESP é ciumenta. A CESP não quer que você divida estudar para PF, estudar para PRF, estudar para PF, estudar para tribunal. Não. Estudar para PM, estudar para PF. Não. Quer estudar para PF? Estude para a Polícia Federal. A banca CESP é uma banca específica e que exige conhecimentos específicos do edital. A redação ela foi um tema específico do cargo. Falou sobre crimes, o papel da Polícia Federal nos crimes cibernéticos. Esse aqui foi o tema. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui. Agora é hora de eu testar o webcam. Eita. Aqui. Vai estar ao contrário. Vai estar certinho. Investigação policial na era dos dados e da diluição de fronteiras. Pois é, investigação policial na era dos dados. E aí ele queria, como tópico 1, papel constitucional da Polícia Federal, investigação dos crimes em ambiente cibernético, a importância de Big Data e mineração de dados nesse contexto, a utilização de aprendizado de máquinas e inteligência artificial na investigação policial. Então você precisava saber conceitos de informática. Lá na hora da prova eu não sabia o que era mineração de dados, não tinha noção. Big Data, sei só o conceito superficial, aprendizado de máquinas mais ou menos, e inteligência artificial eu tinha um conhecimento legal. Então eu tive dificuldade para fazer a redação. Porque a redação que eu costumo fazer é dissertativa argumentativa. Mas essa redação é redação expositiva. Então você precisa apresentar suas informações. E quanto mais informações, quanto mais domínio de tema você trouxer, melhor para a CESP. Então eu tive dificuldade. Demorei um tempo razoável, inclusive. Falei, meu Deus do céu, fiquei burro, eu não sei mais nada, eu sou uma fraude, meu Deus do céu, mas eu consegui, graças a Deus, desenrolar. Então a CESP, ela vai querer de você especificidade, cara. Quer passar no concurso da Polícia Federal, tem que focar, velho.
Eu fui com os meus conhecimentos, eu estudo desde 2020, tenho algumas aprovações, tenho um conhecimento, tenho um estudo continuado, mas mesmo assim tomei um pau. Tomei um pau muito bom, 37 pontos líquido. Ou seja, impossível passar numa prova dessa se você não focar de fato. Vou pegar esse edital, vou estudar essas matérias, vou fazer um cronograma específico para a Polícia Federal. Eu consigo te dizer, não vai passar, cara. Não vai passar. A probabilidade é muito baixa. Não vou dizer que é impossível, mas a probabilidade é muito baixa. Você precisa ter esse foco específico na banca. Então, ela é ciumenta. Bem ciumenta. E a prova disso é que ela vinha num padrão de cobrança e simplesmente mudou. Tinha muitos anos que vinham 24 questões de português e aí do nada vieram 10, cara. E aumentou direito. De 2012, acho que foi 2012, ou não, 2014. 2014 para 2018 tiraram economia e colocaram contabilidade e informática. Aumentaram bastante contabilidade e informática. Aí agora já aumentou direito. Possa ser que no próximo concurso diminua a contabilidade ou diminua a informática e coloque uma matéria a mais. Então, perceba que você precisa ser específico para se preparar para essa prova. Não tem essa coisa de, vou ali fazer e vou passar. Não, esqueça isso. O concurso da Polícia Federal não dá, não. Outra coisa que eu quero deixar para vocês, aproveitando. Todo o aprovado que eu pude acompanhar até aqui fizeram muitas questões. Eu vou sempre ressaltar isso em todos os meus vídeos, nas minhas mentorias, nas minhas consultorias, nas minhas aulas do meu curso. Façam muitas questões, porque o aprendizado ele é feito a partir das questões. É nas questões que você se testa, que você força a sua memória. Aprender é sinônimo de forçar a memória. Então, eu vi um aprovado que ele tirou 100 e poucos pontos líquidos e ele fez mais de 30 mil questões, mais de 50 mil questões. Acho que ele fez... Teve um outro aprovado que fez 180 mil questões. Então, cara, são muitas questões. Você tem o que concursos, você tem outros sites aí, o Grão, o Estratégia, o Enki, que inclusive é o que eu utilizo mais, que são aplicativos de flashcard, onde você responde várias questões, onde você mesmo cria ou você compra um cartão. Então façam muitas questões. Se vocês querem aprender, se vocês querem ser aprovado em um concurso, vocês precisam ter foco no seu edital e realizar muitas questões. Então assim você vai conseguir ser aprovado. Então é isso. Isso é mais um recado mesmo. Eu já estava com esse vídeo pendente há muito tempo, mas até que enfim eu consegui soltá-lo. Qualquer dúvida, manda mensagem no meu WhatsApp ou no meu Instagram que eu vou te ajudar. Acompanhe o nosso canal que postaremos mais vídeos. Vou tentar manter uma frequência, tá bem difícil essa nova adaptação das minhas novas demandas com a polícia e com as aulas e tudo mais. Mas meu objetivo é entregar conhecimento gratuito para vocês. Meu objetivo maior é formar pessoas com autodidatismo, ou seja, capazes de aprenderem sozinhas. Esse é o meu objetivo principal como mentor e como professor. Então, Deus te abençoe, tamo junto.